harmonia, saúde e prosperidade para todos. O artigo de hoje traz a temática das estrelas consideradas benéficas e, dentre elas, selecionei 7, sobre as quais vou apontar os graus, significados gerais e exemplos de cartas natais em que elas estão ativadas. Isto permitirá a quem tiver interesse buscar em seus mapas astrais se elas estão conjuntas a algum planeta natal ou ponto importante do mapa, ou seja, em funcionamento ou ativação. De início, coloco que, na antiguidade, havia a denominação estrelas fixas. Mas elas eram ou são de fato fixas no céu? Bem, a resposta é não, devido ao fenômeno da precessão dos equinócios. Assim, há um deslocamento de 50 segundos por ano, sob o ponto de vista de quem está em nosso planeta, isto é, 1 grau a cada 72 anos. Neste slide estão as 7 estrelas selecionadas: Aliena, Arcturus, Capella, Rigel, Sirius, Spica e Vega, numa tabela singela que apresenta os graus desses astros nos signos para os anos de 1892, 1928, 1964 e 2000. São pontos de referência para quem gosta do tema. E aqueles que desejem calcular onde estava cada uma dessas estrelas no momento dos seus nascimentos, isto é, em suas cartas natais, poderá fazer por meio da boa e velha regra de 3, lembrando que, a cada 72 anos, uma estrela se desloca 1 grau ou 60 minutos. Entretanto, qual o critério para se considerar que uma estrela está ativada ou em funcionamento num mapa astral? Respondendo da forma mais tradicional, uma estrela está em ativação quando se localiza, no máximo, a 1 grau de um planeta ou ponto relevante da carta natal, o ascendente, meio do céu, descendente ou fundo do céu. Portanto, numa conjunção estreita. Como exemplo, citamos a cantora Rita Pavone, nascida a 23 de agosto de 1945, tendo o Sol a 29 graus e 45 minutos de Leão, enquanto a estrela Régulus estava, naquele dia, a 29 graus e 7 minutos de Leão, ou seja, uma diferença de apenas 38 minutos, corretamente dentro do orbe de 1 grau. Contudo, atenção! Uma estrela ativada no mapa astral não garante o seu efeito particular se não houver alguma configuração natal que o confirme. Se for, por exemplo, uma estrela que esteja vinculada à prosperidade, serão necessários um ou mais aspectos planetários favoráveis a isto. Além disso, há que se considerar sempre as condições do planeta em conjunção com a estrela, o que exemplifico citando as dignidades planetárias, bem como aspectações que envolvem este planeta. Além disso, ainda pensando no exemplo de uma estrela que indique prosperidade, imaginemos um mapa em que esta estrela está ativada, mas há planetas em aspectos que revelem gastos compulsivos por parte do nativo. O que resultará em sua vida neste campo? Haverá uma dissipação de sua prosperidade, não é mesmo? Vamos agora às estrelas benéficas selecionadas, seus significados e exemplos verídicos. A estrela Aliena pertence à constelação de Gêmeos e está num dos pés de um dos gêmeos, indicando movimentação e o próprio caminhar na vida. Quem tem esta estrela ativada no mapa, dentro de uma boa configuração geral, sente que tem uma missão de vida. E crendo fortemente nisso,
Traça um caminho ou estratégia para alcançar seus objetivos, ignorando obstáculos ou vencendo-os. Importante destacar que este tipo de nativo realiza a sua jornada com forte motivação e determinação, alcançando as suas metas, o que traz autossatisfação ou sentimento de realização. No geral, há uma missão ou trabalho relevante a executar, mas, quando isso não acontece, o nativo fornece boas ideias para que outros possam realizar. Em certas situações, a motivação é algo inconsciente e, conforme se avança na vida, vai descobrindo o que é preciso fazer. As metas podem ser mais materiais ou intelectuais, conforme a carta natal revela. Confiança é uma palavra-chave para quem tem a ativação de aliena, mas, até por isso, deve-se evitar excessos que resvalem em arrogância. Quando o nativo sabe ser generoso, maior a chance de sucesso. A depender do tipo de ativação de aliena, a jornada pode ser marcada por honras, sucesso e renome. Algumas pessoas têm dons artísticos. A seguir, vemos a carta natal de Stanislav Grof, um psiquiatra tcheco que desenvolveu pesquisas nos Estados Unidos sobre os estados alterados de consciência, bem como desenvolveu a técnica da respiração holotrópica. Escreveu mais de 20 livros sobre a temática psicológica, atingindo relevante sucesso e reconhecimento em sua vida. Notemos que o seu Sol natal estava conjunto à estrela Aliena, e este Sol, localizado na casa 7, representa bem o seu foco no outro, considerando o eixo da casa 1, o eu, e o sétimo setor, o outro. E este Sol rege a casa 8, uma área do mapa relacionada às crises psicológicas e questões psíquicas. Portanto, esta configuração, com a ativação de Aliena, o fez perseguir sua meta de desvendar um pouco mais o funcionamento da mente humana. Agora, temos a estrela Arcturus, localizada na constelação de Boieiro, que significa aquele que conduz e toma conta dos bois. Arcturus é a estrela de maior brilho desta constelação e sua denominação tem o significado de guardião do urso. Devido à mitologia envolvida com Arcturus, o personagem era um caçador que se tornou pastor. Assim, esta estrela tem como essência a transição da vida nômade e dependente da caça para um modo de viver mais estável de cultivo agrícola e pastoreio, ou seja, personificando a sabedoria necessária à civilização. Arcturus engloba, neste contexto, o sentido de guardar, cuidar, aprender para ensinar e como liderar. Este astro assinala também o entendimento e coragem para se dar o primeiro passo numa jornada ou empreendimento. Então, aqui está o cerne de uma capacidade de liderança. Portanto, quem tem esta estrela ativada no mapa, em boa configuração geral, sabe o que é positivo para a coletividade em que está inserido, agindo com proatividade frente aos obstáculos, de forma a resolver problemas sem arrogância. Porém, são indivíduos um tanto livres, não dando importância a hierarquias. Arcturus está associada a honras, sorte, fortuna e êxito social. Quanto ao êxito em sociedade, pode despertar problemas em relação aos que observam o nativo com olhares menos nobres. Além disso, Arcturus conecta-se a viagens, busca de glória e ambição. Bill Clinton tem, em sua carta natal, a presença de Arcturus ativada por conjunção com Júpiter. E esse Júpiter está localizado na casa 1, bem aspectado, em sextil ao Sol e em trígono a Urano. Tudo isso explica a ascensão
êxito social e político do ex-presidente norte-americano, conjugados à ambição e capacidade de liderança, temáticas associadas a Arturus. É claro que a configuração geral da carta natal de Clinton colaborou com a sua jornada, mas não detalharemos outros pontos do mapa para não tornar o vídeo muito longo. Capela, a estrela alfa da constelação do Cocheiro, também denominada Auriga, é o terceiro astro que foi selecionado para o presente vídeo. Esta estrela está ativada em mapas de pessoas que amam e necessitam de liberdade, estando frequentemente em movimento. Capela seria a cabra almateia, representada muitas vezes nos braços do cocheiro, animal este que cuidou de Júpiter, protegendo-o de seu pai Saturno. Numa configuração astrológica de mapa adequada, Capela indica pessoas livres que sabem encontrar o meio-termo entre opostos, com pensamento e decisões rápidas. Entretanto, a agilidade mental pode, em alguns casos, estar associada a uma dose de dispersão ou distração. Em boa ativação, Capela está correlacionada a honras, abundância, fama, desejo ávido de aprender, curiosidade, perseverança e êxito social. Mapas de escritores, com frequência, apresentam esta estrela ativada e em boas condições gerais. Não é incomum nativos com este astro em evidência que apresentem certa inquietação ou até desajuste social, por pensarem muito por conta própria, não desejando fazer parte da coletividade e tendo pontos de vista muito particulares. Walter Veltroni é um jornalista e político italiano, eleito 2 vezes prefeito de Roma e autor de 20 livros sobre temas diversos. Note-se que seu mapa traz Mercúrio conjunto a Capela, na casa 1, e este Mercúrio é o regente do ascendente. Portanto, justifica-se muito bem a essência desta estrela em sua vida, sendo coerente com os feitos de Walter, inclusive com o fato de ser escritor, conforme mencionado anteriormente na descrição dos efeitos possíveis de Capela. A estrela Rigel é a mais brilhante da constelação de Órion, o gigante caçador, sendo que ela se localiza no pé do ser mitológico. Indica indivíduos que se movimentam muito, inclusive, em alguns casos, está ativada nos mapas de dançarinos ou outras pessoas com habilidades relativas aos pés. Entretanto, Rigel vai bem além dessas qualidades mais materiais. Este astro está associado a quem gosta muito e se dedica a aprender e a ensinar, sendo uma estrela de educadores. Ou seja, daqueles que vão além do que é comum neste campo. Quem tem Rigel ativada e em boa configuração geral na carta natal, acaba tendo uma sensação de que é conduzido por forças superiores, possuindo uma proteção especial. Nativos com esta estrela em ativação tendem a ser independentes e, além disso, desejam que os demais se sintam livres, podendo ensinar isto a outras pessoas. Os efeitos de Rigel num mapa estão relacionados a êxito em sociedade, ineditismo, honras, boa sorte, força, pesquisas e invenções, ambição e prosperidade. Com a carta natal de Stephen Roche, se tem um bom exemplo de alguém com ativação de Rigel, num contexto de movimento e força. Ele foi um atleta ciclista irlandês que competia em provas de ciclismo de estrada. Sua carreira durou 13 anos e ele se tornou o segundo ciclista a conseguir a tripla coroa deste esporte, vencendo o Tour de France, o Giro de Itália e o Campeonato Mundial. Seu mapa revela Rigel conjunto ao meio do céu. Além disso, destaquei a presença de uma Vênus domiciliada em trígono ao meio do céu.
A estrela Sirius é a mais brilhante que se pode ver nos céus de nosso planeta, estando localizada na constelação de Cão Maior, que mitologicamente é o cão de caça de Órion, o grande caçador. Sirius tem a ver com sucesso e imortalidade, esta no sentido de algo que se faça e seja inesquecível. Esta estrela tem a ver, portanto, com grandeza, ações nobres ou até sagradas. E quem tem este astro ativado no mapa, em boa configuração geral, pode compreender que suas atividades cotidianas estão conectadas ao que é sagrado. Neste contexto, eventualmente, o nativo pode sacrificar um tanto a sua individualidade em respeito a algo maior. Sirius tende a colocar aquele que nasceu sob sua influência simbólica numa espécie de vitrine ou em evidência, o que em certas circunstâncias expõe a pessoa a apresentar também as suas falhas ou defeitos. De qualquer maneira, esses nativos não seguem caminhos muito comuns, nem possuem uma visão estreita da vida e dos outros seres humanos. Assim, os filhos de Sirius, se o mapa for condizente, serão capazes de transformar o meio ou coletividade onde atuam. Todavia, será fundamental projetar a influência de uma forma benéfica e não agressiva, evitando o orgulho. Sirius está associada ao êxito social, sucesso nos negócios, renome, paixões, viagens, sorte e impetuosidade, mas devendo-se ter cuidado com mordidas de cães e a imprudência de forma geral. Michael Jordan exemplifica bem alguém com Sirius em boa ativação na carta natal, já que é considerado por muitos como o maior jogador de basquete de todos os tempos, além de ser um dos maiores desportistas no geral. Ele possui Sirius conjunta ao ascendente e, formando uma boa configuração, Júpiter domiciliado, pela astrologia tradicional, regendo o meio do céu. Quanto à estrela Spica, da constelação de Virgem, simbolicamente é considerada um presente dos deuses. Alguns astrólogos a consideram a estrela mais benéfica do nosso céu. Ela está conectada ao conhecimento, talentos artísticos, religiosidade e intuição. Abundância ou riqueza também são temas inerentes à Spica. Ela representa a amenização de problemas de saúde e está ligada à suavidade de vida. Traz êxito em boas configurações àqueles que têm amor à ciência e às artes, atingindo-se renome, sucesso e autorrealização. O astro conecta-se ainda à agricultura e à natureza, favorecendo pessoas com esta ativação no mapa que apresentam habilidades especiais nesses temas. Spica é relativamente comum em cartas natais de artistas, chefes de cozinha, mas também no de cientistas. Se o nativo usa seu talento em prol de outras pessoas, mais bênçãos terá. Entretanto, podem apresentar certa inocência, por vezes, assim como terem suas decisões contestadas por outros. Richard Chamberlain, ator de muito sucesso e extensa filmografia, exemplifica bem uma pessoa com ativação de Spica no mapa, dentro de uma configuração geral positiva para a manifestação da essência da estrela. Sua lua natal, conjunta a Spica na casa 1, onde se expressa o eu, é algo significativo. E esta lua ocorre em trígono a Vênus, na casa 5, ou seja, em Júbilo, e a Saturno no mesmo setor, que tem correspondência à criatividade e a talentos artísticos. A estrela Vega, localizada na constelação de Lira, tem conexão ao mito de Orfeu, músico, poeta e até profeta lendário, dentro do contexto religioso antigo da Grécia. Por isso, Vega é associada ao encantamento, à beleza,
às artes de forma geral e ao campo espiritual. E parte disso, ou no todo, pode representar uma espécie de missão de vida do nativo, com esta estrela ativada e em boa conformação genérica do mapa. Vega é relativamente comum em cartas natais de cantores, artistas ou pessoas que trabalham com criatividade. Alguns nativos possuem voz bonita ou agradável, havendo expressividade e um carisma pessoal. Além disso, frequentemente há inteligência e até um tom hipnótico na voz, o que favorece aqueles que seguem uma atuação política. São pessoas que sabem negociar e apresentam generosidade e praticidade frequentemente. Alguns conseguem antever o futuro, bem como costumam influenciar a vida de outros, promovendo a transformação alheia. Contudo, podem desenvolver um lado arrogante e controlador, pelos atributos que possuem. Em casos de más configurações no mapa, podem influenciar os outros a benefício próprio. Todavia, no geral, se preocupam com os sentimentos do próximo, possuindo muito idealismo e crença no futuro. Terão boa saúde e longevidade se o restante do mapa ajudar. Keith Richards, do lendário grupo Rolling Stones, possui Mercúrio conjunto a Vega. Sua carreira de músico está bem representada pelo planeta associado à comunicação em conjunção a esta estrela. Em acréscimo, destaca-se que Mercúrio, o regente do meio do céu, ocorre em sextil a Vênus e em trígono a Quiron. O sucesso longevo de Keith Richards é uma marca de Vega. Finalizando este vídeo, reitero que os positivos efeitos esperados de estrelas benéficas só acontecerão se a carta natal em questão colaborar com bons aspectos. Saliento também que mesmo as estrelas consideradas de sorte ou muito afortunadas sempre têm algo não tão positivo no contexto humano. O livre-arbítrio conta, e uma carta natal precisa ser compreendida como um todo. No céu, há outras estrelas consideradas benéficas, assim como aquelas indesejáveis, mas quando ativadas em determinado mapa, trazem sempre muito aprendizado. As estrelas representam parte de nosso ser e da nossa jornada, e assim é preciso entender o brilho especial de cada uma. Um abraço a todos.